Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Jonas Mendes e esse aqui é o podcast do Cenáculo do Saber com CTCast, Academia Teológica, Escola Bíblica de Obreiros e Fakes. Então, mais uma vez, né, nós estamos aí com uma confluência de inúmeras vertentes aqui para esse podcast. E conosco aqui o pastor Valmir Nascimento. Pastor Valmir, uma alegria receber o senhor. Professor Jonas, uma alegria, paz do Senhor, uma alegria estarmos aqui mais uma vez nesse ambiente, desse podcast. Nós que estamos aqui nesse contexto da Escola Bíblica de Obreiros, da nossa Assembleia de Deus de Cuiabá e região, tratando de temas relevantes da fé cristã, principalmente falando sobre as últimas coisas. E nessa oportunidade, nós temos a grata satisfação de receber aqui para esse bate-papo, para esse podcast, pastor Juliano Fraga, que é teólogo, pregador da palavra, ensinador, obras publicadas e também esteve ministrando e está ministrando aqui como um dos preletores da nossa EBO. Pastor Juliano, uma grande alegria também tê-lo aqui conosco no nosso podcast. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Jonas, pastor Valmir Nascimento. É um prazer poder estar aqui nessa mesa e participar dessa escola bíblica tão relevante e falar sobre esse tema importante nos dias atuais, que é acerca da escatologia bíblica. Que é um assunto que o senhor tem falado muito, né, pastor? De onde que surgiu essa curiosidade do senhor para estudar a escatologia? Quando eu me converti, eu perguntei para um obreiro por onde começar lendo a Bíblia. E ele sugeriu começar pelos evangelhos. E aí ele disse assim: quando chegar em Apocalipse, você não lê. Aí vai para Gênesis e lê o Antigo Testamento. E aí despertou a curiosidade. Por que não? Eu li primeiro o Apocalipse. E quando eu me deparei com bestas, né? Dragão, uma mulher vestida de sol, pisa sobre a lua, essas coisas causaram curiosidade. E aí eu fui atrás de materiais para poder compreender. E graças a Deus, acredito que a direção de Deus foi que até os materiais que chegaram em minhas mãos foram materiais pertinentes a uma interpretação do Apocalipse futurista, não idealista, não historicista e não preterista, mas futurista. E logo fui aprendendo a divisão do livro do Apocalipse e o que representava aqueles símbolos. E me tornei aí um assíduo apaixonado pela escatologia bíblica. Aí depois eu me aprofundei, comecei a estudar mais sobre o tema, e fazendo teologia tem sempre algumas matérias que nós temos uma inclinação maior. E a escatologia foi uma delas, não a única, mas uma das. Como eu escrevi o primeiro livro falando sobre escatologia, então ficou essa marca, né? Pastor Juliano, a escatologia. Eu fui convidado para muitos lugares para falar a respeito e agora estamos nessa mesa discutindo sobre isso. Escatologia, né? Escatologia. O estudo da escatologia é sempre muito desafiador, não é, pastor Juliano? Por conta das vertentes, por conta dos debates também, e também por conta dessa angústia, principalmente por parte do crente, por saber nos mínimos detalhes aquilo que vai acontecer. Como que o senhor define o objetivo central do estudo da escatologia? Qual que é o propósito dinâmico dela, o ponto central? Na verdade, quando nós estudamos teologia, nós temos alguns pilares da cosmovisão bíblica: criação, queda, redenção e a consumação. Quando eu comecei a estudar escatologia, os primeiros pontos de contato, assim, eu percebi que a escatologia ela existe já nos pilares da criação, porque essa criação afetada pelo pecado e a queda, ela também será restaurada, assim como o homem, né? A redenção, ele conciliando e reconciliando Cristo todas as coisas, também envolve as coisas futuras. Então a escatologia bíblica, o cerne da escatologia bíblica é nos trazer uma verdade, que Jesus está no controle de todas as coisas. Todos que mergulham na escatologia bíblica entendem que a injustiça humana por causa do pecado tem prazo de validade e que no livro do Apocalipse nós temos no final um juiz julgando todas as coisas. Como disse um evangelista, ler os últimos versículos da Bíblia e entender que tudo vai terminar bem.
Então, o cerne da escatologia bíblica, o pilar da escatologia bíblica, acredito eu, que é a ideia de que Jesus ele tem o controle, Deus tem o controle de todas as coisas. Isso é interessante, inclusive, porque, principalmente quando nós olhamos, nesse caso específico, o livro de Daniel. O senhor trabalha bastante o livro de Daniel, o professor Jonas também destacou esse ponto aqui. Geralmente, quem lê o livro de Daniel tem a percepção de que está falando com relação ao testemunho de Daniel e as profecias pelas profecias. Mas o que fica bem claro ali é que o livro ele foi escrito com o propósito de destacar a soberania de Deus e o controle de Deus sobre todas as coisas, né? Ou seja, um império vem, ele vai, mas Deus permanece para sempre. A ideia de que é o reino que jamais terá fim. E é isso que alimenta a esperança do crente. Isto é, a escatologia, ela prepara o crente para aquilo que vai acontecer ainda, mas ao mesmo tempo está alimentando a sua esperança, né? Exatamente. O Paulo, ele diz isso a Tito, né? No capítulo 2, versos 13, sobre uma bendita esperança. É interessante que em todas as eras, em todos os tempos, aqueles que compreenderam a doutrina do fim, eles conseguem ter coragem para enfrentar o século presente. Por exemplo, o que faz um homem em uma masmorra mamertina nos últimos momentos de sua vida, ele está esperando um soldado romano entrar com uma tira de couro, chamar o seu nome Shaul, e ele sair para fora para perder a cabeça. E ele consegue escrever ainda uma última carta, e ele diz que desde agora a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz. Logo, a escatologia individual, Paulo entende que a morte não é o fim. A morte é um passaporte para a vitória. E isto, dentro da escatologia bíblica, é claro quando você estuda. E que o arrebatamento da igreja trará os mortos em Cristo de volta para viver a eternidade com Cristo. Então é isto. Deus está no controle de todas as coisas. E quem estuda uma escatologia sadia, a escatologia não amedronta ninguém. Existem pessoas que têm medo da escatologia, até por conta das redes sociais. Sim. Muitas pessoas fazem mau uso, uns por ignorância, outros com outras motivações, atrás de outros objetivos, e acaba trazendo um pavor para as pessoas. Mas quem estuda uma escatologia bíblica, sadia, ele está com a esperança aflorada no coração, aguardando a volta de Cristo. Maravilha. Pastor, o senhor, no estudo, hoje pela manhã, o senhor, na verdade à tarde, né, mencionou algumas vertentes, o do dispensacionalismo, o revisado, o clássico, e tem o progressivo, né, que tem, acho que no Brasil ainda é muito recente, mas de Darrell Bock, Bruce Ware, Robert Salz tem produzido bastante material nessa área. O senhor, né, desse espectro, o senhor se considera um revisado, pelo que eu entendi, ou o senhor acha que os termos em si acabam engessando muita coisa? Então, seriam duas perguntas. Qual é a visão do senhor dentro desses três espectros aí? E o que o senhor acha do progressivo? Bom, na verdade o progressivo é uma tentativa, abro aspas, assim como na soteriologia o molinismo, ele quis pegar na mão do arminianismo e na mão do calvinismo. Então o progressivo é apenas uma tentativa frustrada. Bom, o dispensacionalismo clássico, ele é muito importante e são questões de termos com o revisado. Mais questões de termos do que uma visão nova. Não é uma visão nova. É questões de termos. Por exemplo, duas fases. Essa é uma questão nossa. Você não lê nenhuma obra usando esse termo. Questão de termo. Duas fases. Secreto. É uma questão nossa. Então a gente precisa assumir que somos o pai da criança. Porque o dispensacionalismo não tem esta palavrinha secreto. Essa palavrinha ela foi através de uma calúnia contra o pré-tribulacionismo. Quem inventou o secreto foi o pós. Bom, dito isto, o que ocorre, Meyer Pearman diz que será de forma repentina, né? É possível realmente que seja invisível ao mundo? Acredito que sim. Mas a questão é de termos.
Mas o revisado, principalmente em Mateus 24, ele fecha algumas brechas. Ele não... vou usar um termo até aparentemente estranho. Ele não retalha Mateus 24. Entendi. Para o revisado, Mateus 24 não tem nada de igreja. Inclusive, no final de Mateus 24, que assim como no tempo de Noé, aquele levado para o revisado, aquele que é levado para lambando ali, ele é levado para juízo, assim como no tempo de Noé. Perfeito. Mas alguns intérpretes da escatologia pré-tribulacionistas acreditam que aquele levado é o arrebatamento. Isso é um pouco estranho para quem estuda escatologia. Perfeito. E não tem como fugir disso. O dispensacionalismo revisado no Brasil chegou com força. As suas obras, e quem começou a estudar não vai ficar preso nas notas de rodapé de Scofield, que estas mesmas notas elas já foram há anos revisadas, e pelos próprios clássicos que hoje são os revisados. Então não é uma teologia nova em atrito com a nossa doutrina. Sim. Agora, tem muita coisa do clássico que permanece. O revisado é um detalhe ou outro na questão de termo, como enxergar o Mateus 24. Então a pergunta é, você se considera um dispensacionalista revisado? Acredito que sim. Algumas coisas me não mudaria. Por exemplo, as fases. A questão de fase, para mim, não é algo que vai alterar o conceito, né? Até mesmo o secreto, né? Nós somos hoje, né, zombado por alguns, e até por colocar na mesa termos que nunca houveram, né? Mas também não há problema nenhum. Então são questões de termos, mas o revisado me parece que ele consegue defender melhor o pré-tribulacionismo, né? Ele consegue ter uma visão mais completa e fechando alguns espaços que eram para ataques do pós-tribulacionismo, que inclusive o pós-tribulacionismo se levantou e tem se levantado em nossos dias, né? Fortemente, mas atacando o pré. Já um dispensacionalista, ele chama o pós-tribulacionismo como parasita. Ele depende do pré para sobreviver. Porque se não existe o pré por si só, ele não se sustenta. Quem falava de pós-tribulacionismo no Brasil? Exatamente. Mas o pós-tribulacionismo apareceu com ataques ao pré. Se o pré não existisse, o pós não faria sentido nenhum. não faria sentido nenhum. Então é isso. E com esses ataques foi importante uma revisão. Em termos, para não deixar brechas para sermos atacados. Isso também demonstra a importância desse diálogo na própria escatologia, ou seja, essa revisão também é o resultado desse diálogo, vamos chamar assim, às vezes não tão eirênico, né? Às vezes ou seja, não é tão pacífico às vezes, mas faz parte dessa construção. Quais nomes de teólogos atuais que caminhariam nesta linha? Que o senhor citaria? John Walvoord estaria nessa... Na verdade, nós temos como atuais, mas eles são... Exato, atuais é que estão para nós aqui, pronto, né? Chegou aqui, né? Isso. Então é isso, pastores. Quando eu escrevi o livro O Tempo do Fim, eu fiz questão de trazer muita coisa que já acontece no revisado e não entrar em atrito, né, com a nossa declaração de fé, com a nossa doutrina. Mas chamar a atenção dos alunos, dos professores, para que eles possam atentar ao revisado. Porque o que aparentemente aqui é novo, está todo mundo assombrado, um revisado, algo novo, isso é muito antigo. Já está sendo discutido. Walvoord, Thomas Ice, principalmente Reinhold Schauers, que ele defende iminência de forma brilhante. Nós temos esses nomes aí, que são nomes muito fortes, né? Dentro da escatologia e do dispensacionalismo, são revisados. Acredito que clássicos, só aqueles que realmente não deram continuidade. De forma majoritária, principalmente os de Dallas, todos revisados. E isso mostra, inclusive, né? Eu falo sempre com os alunos isso, falo, olha...
na verdade, que se você depender da literatura em português, você vai ter um atraso aí de uns 20 anos ou mais. E tem livro que nunca nem vai ser traduzido. É um delay, né? Exatamente. É um pequeno delay. Pequeno delay, porque essa questão mesmo, eu parei uns tempos atrás para estudar um pouco progressivo, inclusive eu cheguei a mandar um e-mail para o Darryl Bock, ele respondeu e tudo mais, e eu vi o material, né? Recentemente foi traduzido um livro, mas a maioria do material que tem é em inglês, então os livros que eu comprei, que eu estava lendo tudo mais, são livros em inglês, porque você tem pouca coisa em português. Aí você percebe como que nós temos esse delay, né? O delay. Exatamente. E aí obras como, por exemplo, o que o senhor está fazendo, né? Publicando em português, o professor Valmir faz isso também, já é uma forma de tentar trazer para o público de língua portuguesa uma atualização das discussões que lá fora já estão acontecendo com muita frequência, né? Há muito tempo. Aquele livro, Dispensacionalismo antes de Darby, ele foi muito importante, a tradução deste livro. E o professor Ivan Santos, ele é da nossa igreja, de Sorocaba, ele tem traduzido obras muito importantes e significativas dentro do dispensacionalismo. E estas obras estão chegando. E aí, hoje, os alunos jovens estão debruçados nessas obras. E aí ele vai para o seminário, para uma escola bíblica. E ele não vai conseguir mais ouvir aquela escatologia. E essa é a nossa preocupação. Então, nós precisamos, não do dia para a noite, falar, isso aqui não é mais assim, até porque não é bem assim. Mas não daria para ajustar os termos. E no fórum, pela nossa convenção de teologia pentecostal, eu fiquei muito feliz, porque a nossa declaração de fé agora não houve alterações, um ajuste em termos. O pastor Ezequias Soares já adiantou que não tem mais o termo duas fases, arrebatamento e segunda vinda. E é isso aí. E neste livro, O Tempo do Fim, lançado pela casa, eu trabalho a questão da origem da expressão secreto, quando ela passou a ser usada no Brasil, qual foi a fonte? De onde nós bebemos? Então, Meyer Perman, Lawrence Olson são os que trouxeram para cá, e era realmente naquele tempo, diferente de hoje, o que se tinha também aqui no Brasil. Então, mas nós precisamos continuar estudando e buscando para que não ficamos aí ultrapassados. E hoje não dá mais para você ir no púlpito e trazer aquela refeição já ultrapassada. Hoje os jovens estão estudando e estão buscando obras novas, estão traduzindo obras, e a gente não pode ficar para trás. E é isso. Aqui na exposição do senhor, aqui na escola bíblica, o senhor tocou em um ponto que é um ponto que é muito falado, muito pregado acerca dos sinais e a sua vinculação com a iminência. É possível? Ou seja, o senhor tocou num ponto aí, é possível fazer essa conciliação, o senhor disse que não, de tratar a volta de Jesus a partir dos sinais da sua volta, ou a própria doutrina da iminência, ela anula isso daí? Sinais específicos que antecedem o arrebatamento, ele anula a iminência. Então, ponto. Ok. Sinais específicos. Se há sinais específicos que antecedem o arrebatamento, então você não defenda a iminência. Por gentileza. Quem me ouve porque é incompatível. É incompatível. Não dá. E aí, o que eu percebi, pastor Valmir, isso que me intriga um pouco. Porque assim, a gente pode ter essa humildade. Sim. De dizer, olha, realmente, se eu for defender a iminência, e eu estou há anos, e até escrevi, vamos pôr assim, né? E nós já até escrevemos sobre sinais que antecedem. Mas qual o problema de rever? Reconsiderar, né? Então eu preciso ter humildade para isso. E aí eu vi alguns
que realmente eles se depararam com iminência. Iminência você encontra na patrística. Aham. No Didaquê você encontra iminência. Na Bíblia você encontra iminência. E é um ponto central do pré-tribulacionismo. Ora, aí o que eles fizeram? Bom, então vamos fazer assim. Eu não vou anular aqui, porque eu já escrevi até sobre isso. Uhum. Então o que eu faço? Eu tento harmonizar. Como? São sinais, mas não específicos. São sinais genéricos. Para harmonizar com iminência. O que ocorre? O revisado entende Mateus 24, e olha que interessante. Quando Jesus disse que no princípio das dores haverá falsos cristos, Uhum. para o revisado isso remete ao cavalo branco do Apocalipse 6. Guerras, o segundo selo, cavalo vermelho. Fome, terceiro selo, cavalo preto. Epidemia, mortes, doenças, cavalo amarelo. Olha como harmoniza. E olha que interessante. Se nós for buscar a ideia de dia do Senhor, ainda que dia do Senhor, o que define é o contexto. Não estamos falando de um dia de 24 horas, mas de um período que é o dia do Senhor. Mas em 1 Tessalonicenses 5, o Paulo no capítulo 4, ele termina de falar sobre o arrebatamento, e no 5, Paulo diz que vem o dia do Senhor como um ladrão. Uhum. Bom, até aqui, vem o dia do Senhor como um ladrão. Quem começa a estudar escatologia, a primeira coisa que ele diz é o arrebatamento. Está vindo como um ladrão. Paulo fala que é o dia do Senhor. Será que o dia do Senhor é o arrebatamento? Olha que interessante. Quando todos acharem que há paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição. Esse dia do Senhor não pode ser no final da tribulação, como alguns tentam fazer para escapar do pré-tribulacionismo. O que eles fazem? Eles jogam o dia do Senhor no final da tribulação. Não se encaixa, porque quando todos acharem que a paz e segurança está abrindo selos, tocando trombetas e derramando taça, não há paz e segurança. Quando parece que há paz e segurança? Agora, quando todos acharem que há paz e segurança, então virá repentina destruição, como aquela que está de parto para dar à luz. Então o dia do Senhor é como aquela que está de parto para dar à luz. Ok, então guardamos essa informação de Paulo. Na segunda carta, porque Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, o que nos parece é que na ausência de Paulo, por epístola, por palavra ou por espírito, assim diz o Senhor, os irmãos em Tessalônica já estavam vivendo o dia do Senhor. E isso causou perturbação. Ora, se o ensino de Paulo era pós-tribulacionista e que a igreja iria passar pela tribulação, não era para os irmãos estar perturbados. Ao contrário, se já estamos na tribulação é porque Jesus está vindo. Houve perturbação. Aí o Paulo diz que eles se deixaram mover facilmente do vosso entendimento, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós, ou seja, se infiltraram pessoas aí na minha ausência e mandaram carta como se viesse essa carta do meu próprio punho. Aí o Paulo, ele diz assim, que vem o dia do Senhor, e mais abaixo ele diz, isto não será assim, sem que antes venha a apostasia e o filho da perdição e tal, o homem do pecado. Isso não será assim o quê? Não é o versículo 1. Isso não será assim o dia do Senhor. Como se o dia do Senhor estivesse chego. A construção grega está vivendo o dia do Senhor. Vocês estão perturbados porque chegou um falso ensino dizendo que vocês estão vivendo o dia do Senhor. Mas isso não será assim o dia do Senhor, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Logo, o que Paulo está ensinando é que o dia do Senhor é a tribulação. E isso vai vir de forma repentina. Por isso que eles ficaram perturbados, porque na primeira carta eles entenderam que o dia do Senhor é como dores de parto, de forma repentina, trazendo destruição. Ora, nós estávamos aguardando o arrebatamento, agora nós estamos vivendo o dia do Senhor. Ok. Quando nós pegamos essa expressão de Paulo, com dores de parto, de onde vem, de onde Paulo fez esse empréstimo? Dos profetas. Então quando nós olhamos, por exemplo, para Sofonias 1,14, Joel 2,1, Amós, Isaías, nós encontramos dia do Senhor.
Esse dia do Senhor é um período terrível para Israel, ao ponto de Jeremias capítulo 30, verso 7, ele diz que vai vir a angústia de Jacó. A angústia de Sará em hebraico é a mesma angústia que Daniel usa no capítulo 12, versos 1. E parece que Daniel teve acesso a Jeremias, aos escritos. E o Daniel, no capítulo 12, está falando exatamente sobre um período de tribulação, a desolação a qual falou o profeta Daniel, que é Mateus 24. Tempo, tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio. Só que a palavra tsará em hebraico é dores de parto. Inclusive, rabinos como Rashi e Shamuel, em uma interpretação rabínica sobre o livro de Daniel, eles dizem que haverá dor de parto do Messias, que é o período mais angustioso que Israel vai viver. Logo, quando Jesus fala para o seu público sobre um dia que desde o princípio nunca houve e não haverá jamais, que é a aflição que vai vir, desolação do templo, que não ocorra no Shabat, no sábado e nem no inverno, os que estão na Judéia fujam para os montes. Quando ele vai falar para os discípulos sobre os sinais, Jesus diz que haverá falsos cristos, guerras, rumores de guerras, terremoto. Aí ele no versículo 8 diz, mas esse é o princípio das dores, dores de parto. Então, para qualquer estudioso das escrituras de forma exegética, com textos do Antigo Testamento, princípio de dores está falando de dores de parto. É o princípio, o que nos parece, o início da tribulação. E esta tensão, as dores irão aumentar nos últimos 3 anos e meio. Então há um princípio de dores. Será que não é o início da tribulação? E aí quando nós voltamos para falsos cristos, guerra, se encaixa exatamente com Apocalipse 6. Esse sentido. O revisado fez tudo isso. Perfeito. E depois que nós fazemos isto, não há espaço algum para que em Mateus 24 fique assim, não, daqui aqui é a igreja. E agora? Não, agora é Israel. E agora? Não, agora é a igreja. Entende? E então o revisado fez isso. Fica muito arbitrário, né? Exato. Você escolhe, Agora, eu respeito muito sim. quem interpreta Mateus 24 como o Scofield, que a igreja está até o 14. O evangelho será pregado no mundo todo, então virá o fim, e que a tribulação começaria no 15. Até porque tem coisas, né, pastor? Eu acho que às vezes a falta de maturidade leva as pessoas a não compreenderem alguns detalhes. Tem coisas que o senhor vai interpretar que às vezes eu vou discordar do senhor e vice-versa. E são coisas que não são essenciais. A escatologia tem muito Pois- isso. Exato. E não é uma questão pessoal, né? Ou seja, não é um ataque, não é ad hominem, não é contra a pessoa, né? Então é uma questão que no meio acadêmico é normal. É normal. Então, recentemente, e aí é uma questão que viralizou bastante, né? Um pastor, pregador, muito querido por todos nós, com certeza pelo senhor também, ele fez uma afirmação que gerou muita polêmica, né? Que após o arrebatamento, o tribunal de Cristo vai ter tristeza e tal, mas na fala inicial, foi inclusive aqui no Grande Templo que ele pregou aquela mensagem. Ele disse que no céu haverá tristeza. Né? Na pregação aqui no Grande Templo, no céu haverá tristeza, mas depois reformulou, né? Aí entrou a questão, onde o tribunal de Cristo? É no céu, é nos ares, não sei. E aí, qual é a visão do senhor sobre isso? E mais uma vez, enfatizando, né? Não é uma questão contra a pessoa, é uma questão de interpretação que tem interpretação diferente e você é amigo da pessoa e tá tudo bem, né? O senhor concorda com essa ideia de que no céu haverá tristeza, no tribunal de Cristo haverá tristeza, ou não? Bom, vamos lá. Tocar nesse assunto hoje ficou um pouco espinhoso, Ficou polarizada a coisa, né? porque eu tenho muitos amigos que passaram a defender isso. Sim, eu conheço. Mas vamos lá. Zimiotesetai, que é a expressão que aparece ali, do grego, que é de 1 Coríntios 3, Zimiotesetai, ela aparece em Marcos 8:35, 2 Coríntios 7:9, mas em outros textos. Nenhum texto aparece como tristeza. Outro ponto é que é comum um pregador
que a área dele não é tal matéria, é comum ele, antes de pregar, pegar um livro e ler. O que pregadores geralmente pentecostais fazem? Eles buscam livros publicados por uma editora e ele pegou um livro que é o Tribunal de Cristo, que é uma publicação da CPAD. Ele não leu o livro todo, eu acredito. Ele leu uma parte do livro, que o autor fala sobre tristeza no céu. Só que se ele lesse o livro todo, Sim. e aí eu não sei se leu todo ou não, mas se lesse o livro todo, ia ver que o autor estava falando de uma visão, um sonho que teve, uma coisa parecida com Ellen White, aquelas alucinações dela. E aí um sonho, enfim, aí leu e de repente pregou. Né? Não sei se é o caso dele, me parece que ele mostrou esse livro tal, que um amigo, e pregou uma mensagem. O problema das redes sociais é que cortaram e aí usaram um pregador que hoje tem um nome no Brasil, muito conceituado, amado por nós todos, e fizeram isso. Bom, o que ele fez? Eu estava nos Estados Unidos, ele me ligou e perguntou a minha opinião. Eu estava numa padaria brasileira, hardcore, comendo pão de queijo, tomando café sem açúcar. Eu disse que eu não concordava. Certo. Aí o que ele fez? Ele procurou outros teólogos. Concordar. Alguns abraçaram. Agora, isso não é novo. Sim, Isso já não é novo. Alguns teólogos já... seguem essa linha mesmo. Não de tristeza, mas de vergonha. Aham. Aí começou a rolar aquela ideia. Não, mas vergonha e tristeza, aí tentou harmonizar e a vergonha virar tristeza, aconteceu alguma coisa ali, tal, sentimento ruim, enfim. E as redes sociais, Efervescendo. Né? ok. E aí eu achei interessante, por quê? Porque me parece que as pessoas começaram a dar tanto crédito a isso, e aí surgiram coisas que eu nunca imaginei que meus amigos escatólogos iriam fazer. O afã foi tanto de defender isso, eu não sei quais eram as motivações, eu tenho os meus pensamentos, mas nem tudo que eu penso eu posso dizer, porque muita gente apareceu, né? Sim. Que ninguém nem conhecia, apareceu para defender. As motivações também não, me parece, não eram acadêmicas. E aí surgiu uma ideia assim, não, o Tribunal de Cristo não é mais no céu, é nos ares. Só para tentar defender, já que no céu não pode ter tristeza, Os ares então eu pego o Tribunal de Cristo, eu tiro ele do céu e eu ponho ele nos ares. Qual é o texto? Não tem, comigo está o meu galardão, tá? A dar a cada um segundo as suas obras. Então quando ele encontrar nos ares, então é ali o tribunal, aí mudar até o local do tribunal. Então assim, foi algo que gerou, primeiro, que muitas pessoas não sabiam que teólogos e escatólogos defendiam uma ideia de vergonha para quem não receber. Sim. E eu digo isso sem, não por sátira ou coisas do tipo. É que o texto lá de 1 João, o calvinismo tem que defender ali que é vergonha mesmo, porque senão mexe um pouquinho na doutrina deles. Então aquele versículo tem que ser vergonha mesmo, entende? Para mudar um pouquinho o foco do texto. Mas gente nossa mesmo, nossa, que eu digo, nossa, nunca defendeu tristeza no céu. Isso apareceu numa pregação e é comum. No momento da pregação, você pode... Que inclusive, quem fez o corte e atacou, e o que eu fiquei triste foi isso, que quem fez o corte fez para atacar. Sim. E quem atacou mal. Porque se fosse para atacar, teve uma fala que foi pior do que essa no mesmo contexto, que era a questão do que vai enxugar dos olhos todas as lágrimas, vai ser no milênio. Não é no milênio. Perfeito. Então se quisesse fazer o corte para prejudicar, era ali. Ali que tava. Só que o corte foi em outro lugar, e aí já tinha pessoas que acreditavam que havia vergonha, haverá vergonha. Eu não creio assim, então eu não fico em cima do muro, tá? Sim. Amo meus irmãos, amo o pastor que pregou isso. A gente sempre se fala, escatologia é espinhoso para pregar. Agora, há tempos atrás, um pregador,
há tempos atrás esse pregador disse que o anticristo era o Macron. É. Aí depois, que quem vai arrebatar a igreja é o Espírito Santo. Ah, Na verdade é Cristo. eu vi isso. E não deu tanta... Não. mas pelo fato de ser uma pessoa que está em notoriedade e que também estuda teologia, prega teologia, e aí fizeram todo Esse mesmo pregador, desculpa, esse mesmo pregador aqui do que vai arrebatar a igreja ao Espírito, ele inclusive fez uma interpretação, né, etimológica, não sei se é etimológica, será que palavra que é isso que poderia usar, que Uber, ao contrário, é rebu e rebu é confusão. Tá vendo? Você lembra? Esse episódio mostra exatamente como nós estamos, de maneira geral, eu digo a igreja brasileira e talvez até fora do Brasil, despreparados para discutir esse assunto profundamente, ou seja, o fato em si, ele trouxe um aspecto de reflexão. Foi muito bom. O que trouxe a disciplina da escatologia. Vamos refletir sobre isso daqui, embora por razões diversas, mas isso me faz pensar também, e alguns acabam entrando nesse debate de maneira séria, com profundidade, com conhecimento, o que é importante, mas outros acabam transformando isso em um cavalo de batalha. E como disse o professor Jonas, não é pessoal, e nós não estamos aqui, amamos de fato as pessoas, né, o pastor, sim, e respeitamos, isso faz parte de um debate sadio, necessário, e podem sair das nossas bocas realmente algumas palavras que nós não pensamos durante a pregação, mas isso me faz refletir também a importância de nós termos no ambiente da igreja ambientes de debate mais aprofundado. mais aprofundado. O que ia acontecer, por exemplo, na Idade Média? É claro, nós não vamos voltar à Idade Média, mas era muito comum os disputátios, as disputas, ou seja, vamos sentar aqui, existe um ponto que nós precisamos debater, vamos aprofundar nessa temática. E nós estamos vivendo uma época em que temas desta natureza acabam sendo debatidos por cortes, que tiram todo o entorno da discussão e nós não conseguimos aprofundar. Né? Exatamente, é verdade. O que é importante é o essencial. Isso. Até mesmo nossos irmãos pós-tribulacionistas, Uhum. ou meso, ou mid, ou até o intra, ou até o pré-ira, o que é essencial é que Jesus vai voltar. Exato, esse é o ponto. A questão da tristeza, se haverá um sentimento de quem não recebeu o galardão, um sentimento ruim, de vergonha, isso não mexe na estrutura central da escatologia. Uhum. E estas coisas nós temos que estar prontos e com maturidade para sentar e o que ocorre é que o avanço das redes sociais e essa busca desenfreada por likes e visualizações destoam e desconfiguram o foco. Porque o pastor Jamiers Oliveira, ele tem até um livro pela CPAD, que é sobre arminianismo, é simples, puro e simples. Ele até disse algo para mim no telefone, que ele achou importante isso que aconteceu. Ele até disse assim, será que não é o próprio Espírito Santo levantando questões para nós despertarmos? E ele disse assim, porque 90% dos escatólogos não tinham pensado nisso. E aí todo mundo começou a refletir sobre, dividir opiniões, e o pastor Eliseu foi muito feliz no debate, né? Sim. Até porque o outro debatedor não é teólogo, e principalmente dentro da escatologia, mas o Eliseu foi muito feliz em defender aquilo que ele acredita. E foi muito legal, foi muito interessante. E foi interessante no debate que ele disse assim para o oponente no bom sentido, né? Então, me mostra um versículo aí, ele antecedeu o debate. Me mostra um versículo então que só há alegria no céu. Se eu sou debatedor, eu iria dizer o seguinte, só um minuto. Quem é o pai da criança que traga o ônus da prova. Quem levantou isso na pregação não foi eu. Eu que quero o texto que é a tristeza, né? Exatamente. E foi muito interessante, né? Porque não sei se pensar em muitas coisas e passou. E passou, mas foi algo que muita gente refletiu. Acredito que até vai começar a escrever algo sobre. É legal. Teve pessoas que fez artigos e acredito que até no Mensageiro
teve algum artigo, alguma coisa no sentido do tribunal. Acho que foi naquele espaço de perguntas e respostas. Foi você não que respondeu, não? Não, não. Essa daí não. Eu respondia do lenço lá. E foi tão interessante porque eu vou para seminários de alguns lugares, de algumas igrejas, e aí sempre nós fazemos formato de fórum no final, pergunta e resposta. Essa sempre sai, né? Sempre Tá sai certo. essa. E eu brinco, né? Aí eu vou responder, eu falo assim, rapaz, que raiva do pastor Eliseu, porque agora, por causa dele... Obrigado a responder. Exatamente. Né? Mas é como o senhor disse, né? Realmente eu também achei muito legal, porque deu uma acendida nos ânimos, né? E todo mundo... O debate, né? Foi muito engraçado, né? Porque você via de um lado ali, né? Alguém tentando colocar argumentos para discutir, e do outro lado a pessoa não conseguia, não é a para dele, não é o jeito dele, não conseguia desenvolver, né? Eu fiquei pensando, rapaz, que coisa. E depois assisti vários vídeos, né? De pastores se posicionando, outros debates, teve muitos, né? muitos vídeos. Então, foi uma coisa muito legal. Mas eu também, desde o princípio, eu penso como o senhor, né? Eu não consigo enxergar isso aí também, essa fundamentação bíblica para defender uma tristeza, né? Uma questão muito complicada. Agora, né? Acho que o senhor fala agora, né? É isso mesmo. Eu tô falando, né? Você tá falando? Sou eu mesmo. Conclua, né? Conclua. Mas recentemente participamos de um evento aqui, e aí uma pessoa que estava também participando e tudo mais respondeu uma pergunta da seguinte forma. E a gente não tinha como falar nada por causa da situação, né? Perguntaram, olha, no céu haverá consciência, no sentido, não consciência, mas haverá lembrança do que passou, nós vamos Comum também. ser lá ou não. E aí ele falou assim, a pessoa falou, sou crente, menino sério, né? Mas falou bem assim, não, no céu não haverá lembrança do que foi, e a gente nem vai se reconhecer também não. O que o senhor me diz sobre isso? Pastor Jonas, ao meu ver, esta é uma questão que nem era para ter dúvidas e principalmente uma colocação desta. Quem faz uso da questão de que não haverá lembranças geralmente usa Eclesiastes 9:5. Salomão diz que após a morte ali não há mais lembranças de nada. Mas o Salomão não estava em seu livro de Eclesiastes trazendo doutrina após morte. A revelação é progressiva. Nós vamos ter a acrópole, o clímax da revelação no novo, a luz sobre esses pontos. E ele fala sobre a vida debaixo do sol 29 vezes. Ele diz, olha, antes de mim não houve nem depois homem mais sábio. Tudo que meus olhos desejavam eu dei a eles. Todas as delícias que os filhos dos homens queriam usufruir eu tive. Tive cantores dentro e fora de casa. Quando eu queria uma música ao vivo eu tinha cantores. Tive trabalhadores dentro e fora de casa. Mas tudo passa, tudo é vaidade. No fim da vida, o fim do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O que Salomão está fazendo seu livro, seu gênero literário, não é doutrinário sobre vida pós-morte. No Novo Testamento, parece ser mais claro isso. Exemplo, em Mateus 8:11, nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Como que nós não vamos reconhecer? No Monte da Transfiguração, sem WhatsApp, sem e-mail, sem foto, sem galeria, o Pedro, João e Tiago reconheceram o Moisés e o Elias em Marcos 9, Lucas 9 e Mateus 17. Só um ponto. Mateus 17, versos 9, Mateus enfatiza a expressão horama. No grego é visão. Moisés não estava ali ressurreto. A expressão horama é a mesma que aparece em Atos 16, em Troade, quando ele teve uma visão. Mas eles reconheceram. Eles já tinham visto o Moisés e o Elias? Não. Contudo, no Monte da Transfiguração, a atmosfera de glória despertou a consciência deles para eles claramente saberem quem são. Quanto mais nós na eternidade, como nós não vamos nos reconhecer? Vamos reconhecer todos o Antigo Testamento, vamos reconhecer Paulo, e nós aqui iremos nos reconhecer. Agora, o que nós não podemos fazer é algo fantasioso, começar agora, mas eles estão lá,
quem morreu também, com Uhum. consciência, abre a janela, fica olhando pra gente aqui, ou vai lembrar de quando jogava a bolinha de gude, a gente não tem essa informação. Exato. É. Isso. Então não dá pra gente entrar nesse campo. O que a Exato. gente tem em mãos é o que Deus nos deixou. E isso basta. As outras coisas serão reveladas lá. Mas aquilo que é plausível, que ficou para nós, das escrituras, e é o que a gente realmente quer, é as escrituras, não é o meu pensamento, eu acho. E esses textos traz uma ideia de que haverá consciência. O problema é que nós queremos, hoje, com a nossa mente limitada, afetados pelo pecado, querer pensar sobre a eternidade com a nossa mentalidade de agora. Por exemplo, mas se um parente meu não estiver lá, eu vou ficar triste, por isso que eu não posso ter consciência. Olha, anula uma doutrina por causa de um sentimento humano afetado pelo pecado infalível. Uhum. Não, nós não vamos ter esse sentimento de tristeza porque alguém que nós queríamos que estivesse lá não foi. Não vai ter isso lá. E nós vamos nos reconhecer. Agora, entrar no campo da especulação é ilação, dizer assim, mas será que nós iremos lembrar quando sofremos no passado? Eu não tenho essas informações. E não dá para fazer teologia em cima do si. Ninguém faz teologia em cima do si. Mas dentro daquilo que é textual, parece-nos que há essa consciência e a lembrança de um ou outro. Esse é o ponto importante a se destacar nesse podcast, que nós já vamos caminhar para o encerramento. É importante ressaltar esse ponto, que a escatologia ela não deve lidar com especulação. Exatamente. Porque aqui reside o grande problema daqueles que querem estudar escatologia em cima de especulação. Não, o que a Bíblia de fato não revelou não tem a resposta, e não faz sentido nenhum construir. E eu também sigo essa mesma linha, que imaginar que há uma perda de consciência no céu, na eternidade, é você desconsiderar o caráter histórico da fé. Uma fé que perde a sua consciência, perde a sua história. Ela é resetada. Se ela é resetada, vai resetar somente a parte da nossa história. É até esquisito, né? Eu até brinco. Fala assim, imagina você tá lá no céu, alguém fala assim, mas e aí? O que você vê? Eu tô aqui, não sei, tô aqui. Mas por que você tá aqui? Não sei, do meio. Eu não sei. Exatamente. Tu acha que Jesus te salvou, mas como assim, Deus salvou do quê? Não faz sentido. Não faz sentido. Exato. Professor Jonas, precisamos chegar ao encerramento. O bate-papo aqui está espetacular, mas nós precisamos finalizar. Queremos... conduz aí o encerramento, professor Jonas. Professor Juliano, a gente agradece ao senhor por participar conosco. O professor Valmir também, né? É uma alegria ter os senhores aqui nesse momento bate-papo, descontraído e ao mesmo tempo edificante e informativo. Queria que o senhor fizesse suas considerações e agradecimentos. Sinta-se à vontade. Agradecer pelo privilégio de poder estar aqui na mesa, saudavelmente falando de teologia, de escatologia, e pastor Jonas, pastor Valmir, e feliz de ter em nossa volta professores acadêmicos comprometidos com as escrituras e que tem muito a passar para os jovens, que é uma geração que está vindo, e que se Jesus não voltar por esses dias, são eles amanhã que estarão aqui nessa mesa, dando continuidade, e que eles venham comprometidos com as escrituras, como vocês permanecem sendo, né? Então, feliz por isso, muito bom estarmos juntos nesse podcast. Deus abençoe. Amém. Também quero agradecer pelo privilégio desse bate-papo tão saudável, agradecer pastor Juliano Fraga, amém, não somente pelo podcast, mas também por atender o convite aqui da nossa igreja. Tem sido fantástico, o pessoal gosta bastante, sempre tem vindo aqui, sempre em Cuiabá, esteve no Fórum de Teologia da CGADB, tem atendido as igrejas aqui do estado e também aqui em Cuiabá, e nessa oportunidade também enriquecedora. Quero deixar aqui a recomendação do livro pastor que publicou agora recentemente pela CPAD, Tempo do Fim, um livro fantástico. Queremos deixar aqui a recomendação àqueles que nos acompanham, porque realmente é uma teologia saudável, atual, com diversas fontes, para quem quiser compreender teologia, escatologia especialmente, deve ter esse livro. Jonas, satisfação de estarmos juntos. Deus continue abençoando sua vida. Obrigado, mais uma vez agradecido. E você que está nos assistindo, se inscreva no canal, siga os nossos professores, pastores, vai ser uma bênção. Mais uma vez, nós agradecemos
a Academia Teológica, o CTCast, o Cenáculo do Saber, Fakes, SEC, com Centro de Educação e Cultura, né? E também a nossa Igreja Assembleia de Deus, aqui onde nós estamos tendo a nossa escola bíblica, pastor presidente, pastor Silas Paulo de Souza. Um abraço a todos vocês e até uma próxima.